poder começar. Espera aí, viu, gente? Que o pessoal está entrando aqui. Parou de novo, professor. O áudio. Prontinho, prontinho. Galera, vamos começar a questão 1. Está aí a apresentação, que vocês já viram, já conhecem. Professor Marcos está lá no Instagram também. Lá é até mais fácil para a gente poder bater um papo. Oi? Oi, Narciso. Ficou mudo? Peraí. Não, voltou já, é porque está dando delay, mas voltou. É normal aqui, professor. Pronto, e agora? Para mim também está com certo delay o retorno. Agora parou, velho. Agora parou, cortou. Ele deve ter saído da sala aí para ver se retorna tudo beleza. Ah, entendi, de boa. Paciência, ao vivo é assim mesmo. Quero ver quantos FP, né? Pronto, meu povo, e aí? Todo mundo me ouvindo? Reage aí. Reage aí, todo mundo me ouvindo bem? Pronto. Para mim também agora melhorou de forma substancial. Pronto, galera. Agora vamos nessa. Sem delongas, bora lá. Pronto, Caiu de novo, professor. Pronto. Já voltou. Todo mundo me ouvindo bem aí? Reage aí, meu povo. Massa. Tá repreendido, Vinícius? Tá repreendido me comparar ao Vitória? Tá doido? Aqui é a primeira divisão, rapaz. Aqui é pra cima. Vamos nessa. Primeira questão, galera. FGV 2021, Polícia Militar do Rio de Janeiro. Aspirante da Polícia Militar. Galera, eu não sei se vocês sabem, mas esse concurso da Polícia Militar do Rio de Janeiro para o cargo de aspirante é nível superior, beleza? Só para a gente deixar isso claro. Beleza? Vamos lá. Pedro, funcionário de uma loja de aparelho de celulares, aproveitando que era um sábado e a loja estava cheia, furtou um aparelho do estabelecimento, acreditando que ninguém perceberia. Após cumprir a folga no domingo, Pedro retornou ao local para trabalhar na segunda-feira e, após a sua chegada, o gerente do estabelecimento, que tomara conhecimento da conduta de Pedro por meio do sistema de vídeo da loja,
acionou a polícia militar, que compareceu ao local e prendeu Pedro em flagrante, não obstante o aparelho subtraído não tivesse sido encontrado. Considerando os fatos narrados, bem como o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes sobre o tema, é correto afirmar que a prisão em flagrante de Pedro, letra A, foi legal, por tratar-se de crime instantâneo com efeitos permanentes. Galera já tá fervendo no gabarito. Ou seja, tá todo mundo com pressa. Todo mundo quer vazar logo. Mas calma. Letra B, foi legal, tratando-se de situação em flagrante, presumido. Letra C, foi legal, tratando-se de flagrante impróprio. Letra D, ilegal, uma vez que o flagrante dependeria de autorização judicial. E letra E, foi ilegal, uma vez que Pedro não se encontrava em situação de flagrante delito. Galera, alguém, por favor, se manifeste. Obrigado, Matheus. Obrigado. Alguém não marcou a letra E, além de Matheus. Matheus botou C, Luiz Carlos C. Vani, pronto. Pronto, meu povo. Pronto. Achei que todo mundo tinha marcado a letra E. Eu falei que tem alguma coisa errada. Galera, vamos lá. Bora entender essa bagaça aqui. Bora entender essa bagaça. Professor, na aula de ontem, o senhor explicou que questão de texto, a gente começa de baixo para cima, correto? Correto. Por que o senhor já começou na leitura tradicional? Galera, eu comecei na leitura tradicional exatamente porque aqui a gente precisava ler o texto, beleza? Por um conhecimento prévio, óbvio, mas aqui a gente já precisava ler o texto. Foi realmente para otimizar. Pois bem, pessoal, vamos lá. Pedro, funcionário da loja, em um sábado, ele subtrai. Beleza? No sábado, ele subtrai. No domingo, ele folga. Domingo ele não vai, que nem é o Tchan, né? Domingo ele não vai. Que nem é o Tchan. No domingo ele não vai. Na segunda-feira, ele aparece e é preso em flagrante. Galera, primeiro ponto. Eu não tenho flagrante. Repetindo, nesse caso, eu não tenho flagrante. Pessoal, flagrante vem da expressão em latim flagrare. Flagrare tem a ver com fogo, chama, beleza? Ou seja, quando eu falo do flagrante, é aquele crime que está pegando fogo, que está acontecendo, ou aquele crime que acabou de ser praticado. Ou seja, o local ali ainda está quente. O furto praticado por Pedro foi no sábado. Veio domingo e depois segunda-feira. Não falo mais de flagrante. Eu não tive nenhuma perseguição que justificasse a prisão em flagrante na segunda. Beleza? Então, a letra A, a letra B e a letra C estão erradas. Ponto. Esse flagrante, ele é ilegal. Esse é o primeiro ponto. Esse flagrante é ilegal. Diga lá, Narciso. Professor, na questão de flagrante, que tem um prazo máximo, acho que é 24 horas, aí se enquadra? Pronto. Isso daí é ilusão. Isso aí é ilusão. Por quê? O artigo 302, ele não estabelece um prazo para a ocorrência do flagrante. E a pergunta de Narciso foi boa, pessoal, para a gente poder desmistificar algumas impressões que a gente tem no senso comum. Geralmente o pessoal fala, né? Ah, depois de 48 horas eu livro o flagrante. Depois de 48 horas eu livro o flagrante. Pessoal, isso não existe. Isso não existe. Livrar flagrante não existe. Primeiro, vamos passar aqui para as hipóteses de flagrante, beleza? E aí, qualquer dúvida, eu retorno.
só para a gente já sedimentar essa dúvida aqui que vai ser necessária. Eu tenho, pessoal, 4 hipóteses de flagrante. 4. Os 2 primeiros, o inciso 1 e o inciso 2, eu chamo de flagrante próprio. É aquele que a infração está acontecendo, está pegando fogo, ou aquela que acabou de acontecer, o local ainda está quente. Esse é o flagrante próprio. Beleza? A segunda hipótese está no inciso 3º. É o chamado flagrante impróprio ou flagrante presumido. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. Galera, o conceito de perseguição está, anote, que isso é importante. Não posso falar de flagrante sem falar do conceito de perseguição. O conceito de perseguição está previsto no artigo 290 do Código de Processo Penal. Enquanto a infração aconteceu, enquanto a polícia permanecer, a polícia, qualquer pessoa, permanecer no encalço, permanecer correndo atrás daquele indivíduo, o flagrante ainda não cessou. Artigo 290, 290, obrigado, Dias. Artigo 290. Enquanto a polícia permanecer no encalço, o flagrante não encerrou. E aqui eu vou trazer um exemplo real. Um professor meu, delegado da Polícia Federal, ele foi um amigo dele, foi vítima de um latrocínio. O bandido pegou o carro da vítima e fugiu. Populares acionaram a polícia e a polícia foi atrás. Achou o carro, perdeu o carro, achou o carro, perdeu o carro, pediu reforço pelo rádio, veio o apoio aéreo através do helicóptero, fizeram procurando o cara, tal, foram achar o carro 100 quilômetros do local do crime. Encontraram o carro na rodovia. A polícia parou do lado do carro, tinha um caminhão mata dentro. A polícia entrou nesse caminho. Lá para frente, encontrou um cara deitado na mata. Revistaram, tal, perguntaram o que é que ele estava fazendo ali, de onde ele morava, tal. Resumindo, foi o criminoso. O fato aconteceu por volta de 8 horas da manhã, só foram achar o indivíduo 6 horas da noite, 10 horas depois. Quando esse indivíduo foi preso, foi flagrante? Foi flagrante presumido, por conta da perseguição. Quando a polícia cessar a perseguição, aí eu já não posso mais falar de flagrante. Outro exemplo que você vai gostar, Lázaro. Lembram de Lázaro? Lázaro de Goiás? Pronto. A polícia passou 20 dias perseguindo Lázaro. Quando encontrou Lázaro, era flagrante? Era. Por que não foi flagrante para Lázaro? Porque Lázaro reagiu e teve a resposta necessária. Beleza? Foi lá cravado de bala. Para a gente encerrar as espécies de flagrante, eu tenho o encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser o autor da infração. Galera, corrigindo, eu falei que o inciso 1 e 2, flagrante próprio, o inciso 3º, flagrante impróprio, e o inciso 4º, flagrante presumido. Beleza? Vou dar um exemplo simples aqui. A gente teve uma facada não. A gente teve uma morte com arma de fogo não, com a facada, no parque de exposições recentemente, lembram? Depois de um show de arrocha, eu acho. O cara lá matou outro, lá, acho que de mulher e tal. Pronto, todo mundo lembra. Vamos pegar esse caso. O cara vai lá, 10 horas de arrocha, obrigado, Dias. O cara foi lá, matou o outro com a faca. Fugiu. Os populares chamam a polícia e falam, ó, o cara saiu com óculos de grau preto, com a camisa verde. Ele tem uma barba e raspa a cabeça e tá com a faca. A faca é aquela de açougueiro do Cabo Branco.
A polícia, então, começa a procurar o cara. Começa a procurar. Tá fazendo ali a abordagem e tal, aborda um cara. Óculos preto, camisa verde, de barba, cabeça raspada, com a faca suja de sangue. Veja só, a polícia tem certeza que foi ele? Não. Mas ele foi encontrado com instrumentos, com objetos, que fazem presumir que foi ele o autor da infração. Nesse caso, tem um flagrante presumido. Beleza? Volta aqui para as alternativas. Eu sei que tem gente aí com a mãozinha levantada. Já já eu esclareço a dúvida, só para a gente arrematar a questão aqui. Volta aqui para as alternativas. Legal, eu não posso falar que esse flagrante foi legal. Esse flagrante, ele não existe. Eu não tenho situação de flagrante aí. Beleza? Então, eu já elimino letra A, letra B e letra C. Letra D. Foi legal? Foi. Uma vez que o flagrante dependeria de autorização judicial? Não. Não. Flagrante é a única espécie de prisão que eu não preciso de autorização judicial. As autoridades policiais devem e qualquer um do povo pode prender em flagrante. Eu não preciso de autorização judicial. Então, por eliminação, letra E e é o nosso gabarito. Beleza? Tá aí, artigo 302. Vamos lá, deixa eu abrir aqui a fila. Deixa eu abrir aqui a fila. Barros 3. Diga lá. Professor, aquele caso de Lázaro, ali foi um flagrante impróprio, foi? Ou foi ficto? O caso de Lázaro, flagrante impróprio. Flagrante impróprio. Flagrante impróprio é o flagrante da perseguição. Sim, é quando Lázaro era perseguido passou logo 20 após, né? dias sendo perseguido. Professor, qual é o gabarito da questão? O gabarito dessa primeira? Sim. Letra E. Valeu. Gabarito letra E. Pessoal, na questão Barros, ficou esclarecido aí? Sim, porque eu fiquei em dúvida entre o ficto e o impróprio. E o presumido? Sim. O ficto e o impróprio. Sim. Pronto, impróprio. Porque houve ali a perseguição. Beleza? Galera, dúvida até aqui? Show. Show, vamos nessa. Seguindo. Sou valeu pela dúvida. Pessoal, na moral, eu sei que direito penal, constitucional e administrativo, a maioria já estudou, já viu alguma coisa. Reage aí. Quem nunca viu processo penal, quem nunca estudou processo penal, reage aí. Show. Massa. Beleza. Pronto. Podem ficar sossegados. João, levantou a mão, pode perguntar. João Vitor Souza Carvalho. Se tiver com dúvida, derrube aí. Vamos lá, questão 2. Questão CESP, delegado de polícia do Rio de Janeiro. Fizemos uma questão de aspirante da PM do Rio, agora delegado Polícia Civil Rio de Janeiro. Beleza? O inquérito policial é atividade investigatória. Galera, para aí. Rapaz, é mesmo. 89 na sala. 89. Ontem a gente bateu 98, foi o pico, 98. Ficamos ali entre 92 e tal. 89, a maioria acabou. Quer dizer, a maioria eu não sei se a maioria voltou, né? Mas a gente conseguiu manter um número equilibrado. Galera, primeiro ponto. Agora aqui vamos fazer certinho. Beleza? Questão de texto. Falei com vocês ontem. Toda questão de texto, eu preciso ler o texto? Não. Eu tenho que começar por onde? Pelo último parágrafo, pela última oração, antes das alternativas. Aqui, ó, onde está o mouse. Onde está a setinha. É aqui onde você vai começar a leitura. Por quê? Porque tudo isso aqui para cima
Se for desnecessário, você não perde tempo. Você já começa por cá. Considerando as características do inquérito, é correto afirmar que o texto anterior discorre sobre, grifa aqui texto anterior. Isso daqui é um sinal de que eu preciso fazer a leitura. Só que a gente vai voltar para o texto sabendo o que ele quer. O inquérito policial é atividade investigatória realizada por órgãos oficiais. Grife aí, Chuchu. Grife aí. Órgãos oficiais. Não podendo ficar a cargo do particular. Ainda que a titularidade do exercício da ação penal pelo crime investigatório seja atribuído ao ofendido. Se você grifou órgãos oficiais, você já sabe o que a questão está querendo. Professor, eu não sei não, porque eu não estudei processo penal ainda. Calma, tenha fé em Cristo. Vamos lá, galera. Se eu estou falando de órgãos oficiais, qual a característica do inquérito relacionada a órgãos oficiais? Só pode ser o princípio da oficialidade. Oficialidade. Beleza? Rodrigo, a questão 1, gabarito foi letra E. E a questão 2, gabarito, letra D de dado. Gabarito, letra D de dado. Alguém marcou outra alternativa? Eu marquei Massa. Marcou qual? o ato de ofício, oficiosidade do inquérito policial, velho. Pronto, Barros. Barros, se ligue. Barros só não. Barros só não. Se ligue vocês, porque eu vou passar uma dica para vocês nunca mais se confundirem oficialidade com oficiosidade. Beleza? Prepara o print. Prepara o print. 1, 2, 3 e foi. Galera, veja só. Perfeito, Gerson. Oficialidade, você vai grifar até o L. Porque oficialidade está falando de oficial. Oficial quer dizer o quê? Apenas órgãos oficiais podem instruir o inquérito policial. Beleza? Quando eu estiver falando do princípio da oficiosidade, quer dizer que a autoridade policial pode agir de ofício. Então, galera, veja só. Oficialidade, oficiosidade, as provas confundem bastante. Mas no próprio radical da palavra, você consegue identificar. Então, Barros, anote da forma como está aí na tela. Oficialidade, beleza? Órgãos oficiais. Oficiosidade, agir de ofício. Você não erra mais. Você errava até hoje. De hoje em diante, você não confunde mais oficialidade com oficiosidade. Beleza? Show? Noventa cabeças, galera. 90 cabeças. Vocês são brabo. Vocês são barril. Mas o dia Vera é amanhã. Quero ver quem vai largar o Fantástico para assistir a aula. Sabendo que no outro dia começa tudo de novo. Aí eu recebi uma mensagem hoje, eu ia até printar e postar, mas falei, não, vou ficar de boa. Mandaram assim, professor, pode botar aula de domingo até de madrugada, porque essa semana tem feriado, então dá para descansar. Só concurseiro estuda no feriado, né? Concurseiro estuda todo dia, viu, galera? Questão 3. Pessoal. Dúvida na questão 2? A tristeza do brasileiro. Valeu, Ademir. A tristeza do brasileiro é quando toca a música do Fantástico. Quando terminava o futebol, que começava Faustão,
eu já ficava triste, velho. Já ficava triste. Pois bem, vamos lá. Dúvida na questão 2, pessoal? Para a gente avançar? Sim ou não? Dúvidas ou dívidas? Dúvidas ou dívidas? Diz aí para mim. Vocês colocam, galera. Nenhuma coisa nem outra, Leila. Eu não quero dívidas e nem dúvidas. Beleza? Nem dívidas nem dúvidas. Vamos lá. Questão 3. Ah, essa é massa. Essa é massa. Essa é uma rasteira deliciosa. Diga lá, Wesley. Levantou a mão, foi sem querer. Pode perguntar. Vamos nessa. Existe. A atualização sobre o arquivamento do inquérito existe. Inclusive com a decisão do juiz das garantias do STF. Porém, eu não tenho tempo para abordar aqui. Beleza? Infelizmente, eu não tenho tempo. Mas eu vou dar um jeito. Nem que seja gravando um vídeo para botar lá no Instagram. Beleza? Pode ficar sossegado. O professor aqui é facilitador. Vamos nessa. A prisão domiciliar é destinada exclusivamente. Na aula de ontem a gente falou o quê, meu povo? Quando aparecer palavras restritivas, indicam que a alternativa está errada. Boa, Gel. Gel tá voando. Indica que a alternativa está errada. Só que, além disso, a gente precisa entender. Perfeito, Barros. A prisão domiciliar é destinada exclusivamente a presos já condenados em cumprimento da pena em regime aberto. Tudo falso. Galera, se ligue. A Ilana, tá travando o áudio aí, meu povo? Estão me ouvindo bem? Deu bug aí no áudio? Tá ouvindo tranquilo, professor? Pronto, tá de boa, né? Tá de boa. A Ilana, vê se não foi a sua internet. Entra e volta aí. Aliás, sai e entra. Vamos nessa. Galera, se ligue. Se ligue. Massa. Prisão domiciliar, presta atenção nisso aqui. Quem é aluno meu de processo já tá safo. Mas presta atenção nisso aqui. Eu tenho, no Brasil, 3 tipos de prisões. Prisão em flagrante, que a gente já viu. Prisão preventiva e prisão temporária. Eu tenho 3 tipos de prisões, 3 tipos. Essas são as regras. Flagrante, preventiva, temporária. A prisão domiciliar é uma forma de cumprimento da prisão preventiva. Beleza? Da prisão preventiva. O artigo 318 do CP... O artigo 318 cai, fio. Cai. Prisões por CFO cai. Prisões e provas. Provas não cai para a Polícia Penal, mas para o CFO cai. Prisão domiciliar, não. Diretamente, não. Mas, como eu falei com vocês, prisão domiciliar não é uma, entre aspas, prisão. É uma forma de cumprimento. Beleza? No artigo 318. Exatamente, Barros. Exatamente. Se ligue. Aqui eu tenho um problema. Cabe prisão domiciliar para presos provisórios? Cabe. Quem são os presos provisórios? Aqueles que ainda não receberam uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Aqueles que ainda não estão cumprindo a execução da pena. Beleza? São os presos provisórios, os presos preventivos. Preso preventivo pode ter prisão domiciliar? Pode. Vou dar um exemplo. Roberto Jefferson. Repito sim, Edileuza. Prisão em flagrante, prisão temporária e prisão preventiva. Flagrante, temporária e preventiva. Beleza?
Cumprimento da pena em regime aberto. Outro problema. Se o regime é aberto, eu tenho ali uma relação de confiança com o preso. O preso não fica no xadrez. O preso, ele não fica no xadrez. Ele sai durante o dia e retorna à noite, estabelecendo ali uma relação de confiança. Beleza? Não é apenas para os presos em regime aberto. Eu posso ter a prisão domiciliar para qualquer preso, desde que ele se enquadre nas hipóteses. Por exemplo, Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, ele teve, na época do mensalão, ele teve a sua prisão domiciliar autorizada por uma grave questão de saúde. Ele já era idoso e tinha um grave problema de saúde, se eu não me engano, era um câncer. É um dos motivos que autorizam o cumprimento da domiciliar. Ayrton Lemos, acima de 80 anos, perfeito, perfeito. Porém, na LEP, anotem, na LEP, não é 80, é 70. Na LEP não é 80, é 70. E isso despenca em prova. Para prisão domiciliar, no Código de Processo, 80 anos. Prisão domiciliar na LEP, 70 anos. Beleza? Gabarito da questão 3. Errado. Beleza? Tá aí, ó. Pedi para vocês anotarem. Artigo 318. Artigo 318. Maior de 80, extremamente debilitado por motivo de doença grave. Aqui foi onde Roberto Jefferson se encaixou. Imprescindível aos cuidados especiais de uma pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. Presta atenção. Eu nem ia esmiuçar aqui, não, mas eu vou. Galera, quando eu falo de pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, não importa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é avó, se é tio, se é primo, desde que o preso seja imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 6 anos. Beleza? Por exemplo, eu sou o único responsável, eu, Marcos, explico, Kevin, excelente pergunta. Eu, Marcos, vamos supor, eu, Marcos, sou o único responsável por minha sobrinha. Minha sobrinha tem 5 anos. Beleza? 5 anos de idade. Eu sou o único responsável. Não tem pai, não tem mãe, não tem avô. É o tio Marcos. Eu fui preso. Eu posso pleitear a prisão domiciliar? Posso. Porque eu sou o único responsável, imprescindível aos cuidados de uma criança de 5 anos. Beleza? A sua prova vai dizer que quando eu colocar menor de 6 anos ou com deficiência, tem que ser pai ou mãe. Tá errado. Vai para o inciso 4º, gestante. Coloca um coração aí em gestante. Sabe por quê? Questão 2023. Questão 2023. Quem é meu aluno de processo aí já fez essa questão. A banca cobrou. Qual a única hipótese de prisão domiciliar prevista no CPP e prevista na LEP? A banca cobrou isso. E é gestante. Gestante está tanto na LEP quanto no CPP. É a única que se repete. Beleza? Mulher com filho até 12 anos. Mulher com filho até 12 anos. Professor, e se não for mulher, for homem, o CPP falou o quê? Mulher. Beleza? Agora, se for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados de filho até 12 anos. Galera, mulher, basta que ela seja mãe do filho com 12. Se for homem, ele só vai receber a domiciliar se ele for o único responsável. Beleza? Esses detalhes, essas minúcias são importantes porque sua prova vai tentar confundir e você não pode cair nesse H. Beleza? Respondendo a pergunta de
Cadê Kevin? Professor, no caso concreto, prevalece CPP ou LEP? Depende. Porque a LEP só se aplica aos presos definitivos. A LEP só se aplica aos presos definitivos, ou seja, após sentença penal condenatória transitada em julgado. Falou de preso definitivo, LEP. Antes disso, CPP. Beleza? Por isso que não há uma prevalência de uma sobre outra, porque elas tratam de casos em momentos distintos. Beleza? Dúvida, galera, na questão 3? Show. Massa. Mais uma. No que se refere às disposições preliminares do CPP, assinale a alternativa correta. Eu quero que você grife duas coisas aí. Duas coisas. Disposições preliminares do CPP, do Código de Processo. Disposições preliminares. E eu quero que você circule correto. Correta, na verdade, né? Circule aí correta. Disposições preliminares está do artigo 1º ao artigo 3º. Boa, Barros. Boa. Do artigo 1º ao artigo 3º. E olhe só. A galera aqui, a galera se atrapalha todinha. Sabe por quê? A maioria de vocês, quando começa a estudar processo penal, já começa em inquérito. Já quer começar em inquérito policial. Está estudando errado. Beleza? Está estudando errado. Não é inquérito policial que começa, não. É pelos sistemas. Depois princípios, depois disposições preliminares. Beleza? Pois bem, vamos nessa. Letra A. Ele quer a correta, né? O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Um abraço. Gabarito letra A. Grandão. Eu vi que teve gente que marcou E, marcou B. Calma, respire. Vamos junto. Letra B. Processos de competência da Justiça Militar são regidos pelo Código de Processo Penal Comum. Falso. Justiça Militar possui Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. Beleza? Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar. O artigo 1º do CPP, ele afasta essa possibilidade. Me permita aqui, galera. Aliás, agora não. Eu vou terminar, depois a gente vai lá no CPP. Diga lá, Barros. O professor, o edital do CFO está em princípios. Tem alguma coisa de errado? Porque eu nunca vi esse assunto, não. Aí que tá. Não é que esteja errado. Começa de princípios, verdade. Mas o start para estudar processo penal da forma correta é sistemas, princípios, disposições. Geralmente, o que a galera faz? A galera pega princípios e acaba estudando tudo isso. Beleza? Os cursos geralmente fazem isso. Coloca princípios, dentro de princípio explica sistemas e disposições preliminares. Eu estou explicando aqui para a galera autônoma. A galera que é carne de pescoço, precisa de orientação, estuda só. Como é o esquema? Sistemas, princípios, disposições preliminares. Se você quiser começar um bom estudo
Ah, professor, mas não está no meu edital. Não importa. Repetindo, não importa. Adriele, começou errado. Começou errado. Não tem como começar por inquérito se você não sabe a diferença de sistema acusatório e sistema inquisitório. Não tem como. Uma hora lá na frente vai bugar. Uma hora lá na frente vai dar ruim. Volta algumas casinhas aí, minha flor, para não perder seu tempo. Volta algumas casinhas e corrige enquanto dá tempo. A ordem dos fatores não importa o produto, não altera. A ordem dos fatores não altera o produto, mas eu digo, começa por sistemas, princípios, disposições preliminares. É um estudo, Barros, se ligue, é um estudo introdutório. É um estudo introdutório. É para você começar a conectar os assuntos. Pegar a base, né? Exatamente, querido. Exatamente. E, galera, se ligue. Se ligue. A gente fala com vocês. Estude antes do edital. Estude antes do edital. Estude antes do edital. É por causa disso. É a hora de você começar a construir uma base sólida de conhecimento. Quando o edital sair, a galera vai ficar igual um doido estudando. Você já está à frente. Você já Aí só vai montou sua fazer base revisão em ali. questão. Oi? Aí só vai fazer revisão em questão quando a gente abrir. Exatamente. O objetivo é esse. O objetivo é esse. Show. Massa. Seguindo. Letra C. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo. Até aí está certo. Tornando prejudicada a validade dos atos realizados sobre a vigência de lei anterior. Falso. Falso. Anote aí na letra C. Professor? Anote aí na letra C. Alguém falou aí? Eu, Jamile. Diga lá, Jamile. Me diga uma coisa, essa letra A, porque eu fiquei justamente na dúvida entre ela e a C, né? A C eu vi algum probleminha nesse negócio aí dos atos realizados sobre vigência. Sim. E na A eu fiquei assim, eu não tive compreensão sobre o que, no caso, traduza para mim, por favor, substituição da atuação probatória dos órgãos de acusação. É isso aqui que me deixou um pouco confusa na A. A C eu iria muito, sabe? Sim, vamos lá. Galera, quem é meu aluno há mais tempo, tá ligado que eu não tenho problema com o lado político, beleza? O exemplo que eu vou usar aqui é um exemplo público e notório. Só por isso. Ah, professor, o senhor é do lado A. O senhor usa vermelho. Ah, o senhor usa verde e amarelo. Galera, não tem lado aqui. É explicação didática. Beleza? Respondendo a dúvida de Jamile. Professor, substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Vamos lá, é simples. O juiz, ele tem que ser imparcial. É o chamado convidado de pedra. Ele não pode nem cair para o lado da defesa e nem cair para o lado da acusação. Ele tem que manter-se inerte. Beleza? Se o juiz ele começa a produzir provas para um dos lados, é um problema. Muito problema ainda, um problema muito maior ainda, é se ele começa a produzir provas do lado da acusação. Tivemos um caso aqui no Brasil, na República de Curitiba, onde um juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba estava trocando mensagens no Telegram com o órgão de acusação MP, dizendo, traga testemunha tal, produza prova tal. Esse juiz está sendo imparcial? Não. E a parcialidade do juiz acabou anulando um processo. Quem pegou a referência aí, pegou. Então, quando na letra A ele coloca vedada, perfeito, Ayrton, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação, ou seja, o juiz, na fase de investigação, ele não pode atuar, aí que vem a sua frase, e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. O juiz, ele não pode substituir o Ministério Público
na produção de provas de acusação. Perfeito, perfeito, Pronto. perfeito. Beleza? Entendi. Obrigada, professor. Show, 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 show. Letra D de dado. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva? Sim. Sem aplicação analógica? Não. Tem aplicação analógica. Valeu, 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 valeu. Letra E. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro pelo Código de Processo Penal, certo? Em soberania aos tratados, convenções e regras de direito internacional. Falso. Falso. O Código de Processo Penal não está acima de tratados, regras e convenções de direito internacional, principalmente aquelas que abordam temas de direitos humanos e são incorporados no Brasil no rito das emendas, porque aí elas ganham status de emenda constitucional. Gabarito, então, da quarta questão, letra A. Tá aí, ó, galera. Tome nota. Tome nota. Tome nota dos artigos. Letra A. Artigo 3º A do CPP. Copia e cola, viu, gente? Copiou e colou. Copiou e colou. Na verdade, todas, né? Todas as alternativas. Copia e cola. Letra B. Já falei do CPPM, Código de Processo Penal Militar. Letra C. Artigo 2º do CPP. Letra D. Artigo 3º. Admite-se interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplementos dos princípios gerais de direito. E letra E, artigo 1º, inciso 1. Galera, acho que foi Barros que perguntou. Me permita aqui, por favor, compartilhar o CPP com vocês, só para a gente ilustrar. Cadê ele? Aqui. Barros e galera, preste atenção. Rapidinho, Jamil. Barros e galera, preste atenção. Entenda como se estuda a lei. Entenda como se estuda a lei. Código de Processo Penal. Livro 1. Processo em geral. Título 1. Disposições preliminares. No seu enunciado da quarta questão, eu pedi para você brifar o quê? Disposições preliminares do Código de Processo Penal. Falei com vocês. Está do artigo 1º ao artigo 3º. Porque o 3º A já fala de juiz de garantias. Mas está dentro do título 1 das disposições preliminares. Artigo 1º, inciso 1. Artigo 2º. Artigo 3º. E artigo 3º-A. Detalhe, ó. O Código de Processo Penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Qual código? CPP. Ressalvados, quer dizer, exceto, olha aqui, os processos de competência da Justiça Militar. O fundamento da letra B. Então, pessoal, isso daqui, ó, você tem que saber. Viu, querido? Vou até botar aqui. Isso aqui, ó, você tem que saber. Ah, professor, mas no meu edital não cai. Você tem que saber. Ah, professor, mas... Tem que saber, meu filho. Não tem opção. Você tem que saber. Tem que saber. Se no seu edital cai, você precisa saber. Essa é a diferença. Beleza? Vamos lá. Peraí. Vou organizar o baba aqui. Diga lá, Barros. Professor, esses artigos aí é para ler até o artigo 3A, hein? É. Se o seu edital não traz... Vamos cá. Se o seu edital não traz isso aqui, ó, disposições preliminares, você lê até o 3A. Até aqui. Professor, e se traz, e se trouxer, e se o meu edital trouxer disposições preliminares, aí você lê o título 1 inteiro. Vai até onde? Até o artigo 4º. Título 2. Você vai ler isso tudo aqui, ó. Pronto. O título 1 inteiro. Beleza? É assim.
Dúvida, meu povo? Dúvida? Tá de boa? Dúvida. Massa, Dívidas. massa, massa, massa. Também não quero não, viu, Dias? Pode ficar para você. Já tenho meus boletos já. Deus me livre mais. Vamos nessa. Questão 5. Questão 5. Galera, só repassando. Isso aqui que a gente está fazendo, eu resolvi abrir essa semana por 2 motivos. Eu tô com a turma de resolução de questões para a Polícia Penal, beleza? E muita gente pedindo para participar. Muita gente pedindo. Eu fiz assim, ó, talvez a galera não saiba o que a gente trabalha na turma de questões. A turma de questões, galera, é isso aqui. A gente explica como resolve, aprofunda no que precisa aprofundar, dá dica de como estudar e dá dica principalmente de como resolver questão. A ideia aqui é marcar o X no lugar certo e ponto. E outra, marcar com convicção. Ou então, eliminar com convicção. Beleza? Tem alunos aqui da turma de questão que sabem o que é que eu estou falando. Então, a ideia aqui dessa semana é exatamente apresentar para vocês o que é uma turma de questão. Porque, galera, se fosse vir para cá só para falar questão 1, gabarito letra E. Questão 2, gabarito letra D de dado. Questão, falar o gabarito, eu dava o simulado, como eu faço no Telegram, de graça. Chega lá, dá um simulado com gabarito, um abraço. Todo mundo sabe ler, sabe corrigir. Só que turma de questão é isso aqui. Beleza? É isso aqui. E amanhã, no domingo, a gente vai ter novidade. Agora só para quem tiver. Só para quem tiver. Beleza? Amanhã, galera. O simulado tá pronto. O simulado tá pronto de amanhã, beleza? Amanhã de manhã eu vou estar liberando para vocês. Então, hoje a gente já bateu. Estamos aí com 80 cabeças. 80 cabeças. Massa. Saímos de 96, viemos para 81. Saímos de 96, viemos para 81. Eu sei que amanhã vai ter menos. Eu sei que amanhã vai ter menos. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Questão 5. A representação do ofendido é imprescindível à propositura da ação penal, em se tratando de crime de ação penal pública condicionada à representação. Não sendo, todavia, para instauração do respectivo inquérito. Essa daí foi dada, né, gente? Essa daí foi dada. Aí, barril, né? Gabarito, letra E. E vamos explicar por quê. Aqui, pessoal, é um copia e cola diferente. Isso aqui é copia e cola de lei seca. Porém, o examinador ele deu uma floreada. Pessoal, se o crime cometido é de ação penal pública condicionada à representação, nem a ação penal e nem o inquérito podem ser iniciados sem a representação. Nem a ação penal e nem o inquérito podem ser iniciados sem a representação. Quem está dizendo isso? Artigo 5º. Artigo 5º, gabarito errado, beleza? Artigo 5º do CPP. Vem cá comigo. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito será iniciado mediante requisição da autoridade judiciária ou a requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 4º. O inquérito nos crimes de ação penal pública depender de representação, não poderá ser sem ela iniciado. Copia e cola de lei seca com algumas modificações. Beleza? Colocar o gabarito aqui no chat.
Questão 1. Confere aí, viu, gente? Questão 1, letra E. Questão 2, letra D de dado. Questão 3, letra E. Questão 4, letra A. Questão 5, letra E. Beleza? Gabarito tá aí. 1, 2, 3, 4 e 5. Galera, até aqui, alguma dúvida? Diga lá, bispo. Pronto, explico sim. Boa. Vamos ver aqui se eu entendi sua pergunta. Beleza? Veja só. O crime de ameaça, eu respondo o bispo e falo com você, Jamil. O crime de ameaça, por exemplo, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Bispo me ameaçou. Se eu não falar nada, o Estado não vai fazer nada. O delegado, ele viu a ameaça acontecendo. Ele pode instaurar um inquérito? Não. Porque o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação. Então, repetindo, bispo, nem a ação penal, nem o inquérito podem ser iniciados sem a representação da vítima. Nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, nem a ação penal e nem o inquérito policial podem ser iniciados sem a representação da vítima. Por quê? Porque o crime é de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Perfeito aí. Perfeito. Lembra do delegado que viu a ameaça? Se o delegado tivesse visto um homicídio, instaura o inquérito de pronto. Por quê? Porque homicídio é um crime de ação penal pública incondicionada. Beleza? Não precisa de representação. Vamos lá. Primeiro, só organizando o baba aqui. Primeiro Jamile e depois Narciso. Diga lá, Jamile. Professor, é uma dúvida, porque eu assisti aí uma reportagem, e aí eu fiquei curiosa. Não sei se cabe a explicação nessa aula. Um brasileiro, acho que foi um brasileiro, que matou uma brasileira fora. Alguma ação penal pode ser movida aqui dentro? Ele está onde nesse momento? Ele está fora. O brasileiro permanece fora. lá? Sim. Nesse caso, ainda não. Ainda não, né? Ele precisa ser julgado lá. Não, nem precisa. Nem precisa. Aí eu tenho um caso de extraterritorialidade hipercondicionada. A vítima é brasileira. Então, eu preciso das condições do artigo 7º, parágrafo 2º, e das outras duas condições do artigo 7º, parágrafo 3º. Sabe qual é a primeira dessas condições? O agente, aquele que praticou o crime, entrar no território nacional. Por isso que eu te perguntei, ele está onde? Se ele está fora, o Brasil ainda não pode fazer nada. Pode fazer nada. Exatamente. Okay. Exatamente. Obrigada. Agora, se ele for processado, julgado e condenado lá, que nem Robinho. Sim. Eu nem gosto de falar de Robinho. Porque aluno enche o saco com Robinho. Professor, e Robinho tá no Guarujá, irmão. Jogando futebol dele lá, e a gente aqui, tarde da noite, estudando o caso Robinho. Mas, enfim, a mesma coisa do caso Robinho. Foi condenado lá, vai poder cumprir a pena aqui. Beleza? Claro que tem outras análises que não vêm ao caso agora. Rapidinho, não vou entrar em detalhe, mas se eu não me engano, ele tá preso lá, professor. Ele quem? Não, é o rapaz. O rapaz que ela tá comentando aí. Ele foi preso lá. Provavelmente preso de forma preventiva. Provavelmente preso aí de forma preventiva. Beleza. Diga lá, Narciso. Professor, em relação a essa última questão aí, Sim. Sobre a interrogação referente àquela situação da líder quilombola,
ela já tinha sofrendo ameaças, né? E tinha solicitado, acho que foi o Ministério Público, se eu não me engano, uma medida protetiva. E, no caso, demorou para poder ela ser atendida com essa medida protetiva. Tem essa situação aí referente de proteção, algum protocolo que demore ou tem que ser imediato? Vamos lá. A gente aí precisa separar, Bernadette, exatamente. A gente aí precisa separar questões processuais, questões pré-processuais e medidas de urgência. Beleza? A solicitação da medida protetiva de urgência, o próprio nome já está dizendo que é o quê? Urgente. Tem que ser deferida de forma imediata. Só que, galera, como é que eu posso explicar? Para ficar bem claro para vocês. Lembra daquela história do lobo? Alguém gritava: lá vem um lobo. Aí todo mundo se movimentava, o lobo não aparecia, ele ficava dando risada. E aí, quando o lobo apareceu, ninguém acreditou. Pronto, não estou dizendo que é o caso de Bernadette, beleza? Mas o que é que eu quero dizer com isso? Ela solicitou medidas foram atendidas. E depois, as medidas, elas não se faziam mais necessárias. Porém, depois ela pede novamente medidas diante das ameaças. Isso são situações pré-processuais. Beleza? Segundo, e aí eu vou até confessar algo aqui, esse caso de Bernadette eu tomei conhecimento de forma interna, ou seja, de dentro dos autos. De dentro dos autos. Ela chegou... Ela chegou a registrar ocorrências de ameaças. Ela chegou a registrar ocorrência de ameaça. Se ela registrou a ocorrência de ameaça, ela manifestou o desejo de quê? De representação. Então, o processo de ameaça iria tramitar normalmente. Porém, isso impede a concessão das medidas protetivas de urgência? Não. Só que eu tenho requisitos para essas medidas protetivas de urgência. Beleza? Ou seja, perigo da demora. O que é perigo da demora, professor? Se eu não proteger logo, pode vir a acontecer algo pior. Beleza? Só que aí tem outro detalhe, que é a medida protetiva, ela tem destinatário certo. Por exemplo, eu estou ameaçado por Narciso. Um exemplo fictício, viu, galera? Eu estou ameaçado por Narciso. Ou seja, eu sei de quem a lei tem que me proteger. O caso de Bernadette precisava colocar ela na inclusão de proteção à vítima e testemunha, que é algo muito maior. Beleza? Que é algo muito maior. E muito mais recluso. Beleza? Show. Jailton, diga lá alguma coisa. Professor. Pronto, beleza. Show. Deixa eu olhar aqui. O chat de boa. Massa. Pessoal, show. Galera, antes da gente concluir, sai não, fica aí. Antes da gente concluir, 75, 74, pedi para não sair, o cara se picou. 74 pessoas agora. Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de vocês. Diga lá, Jailson. Diga lá. Pronto, manda agora. Tá aqui no chat. Vou copiar e colar para você. Espera aí, deixa eu só achar aqui. Pronto. E o gabarito, galera, eu vou colocar lá no
no grupo, beleza? Vou colocar lá no grupo também. Galera, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença de vocês. Pessoal, amanhã nós teremos o nosso último simulado. E detalhe, como eu falei no início, todo simulado meu tem o quê? A referência da questão. Amanhã eu vou ter questões recentíssimas de assuntos desse ano. Eu estou falando de atualização legislativa, de assunto desse ano, que muita gente aqui ainda nem viu como é que cai. Beleza? Vou dar só uma deixa. A nova lei de racismo vai estar no simulado de amanhã. A alteração da lei de racismo vai estar no simulado de amanhã. Tem gente até hoje batendo cabeça com essa lei. Beleza? E amanhã, se você está se sentindo confortável com a aula, como as coisas estão se desenvolvendo, amanhã vai ter uma novidade espetacular para vocês. Beleza? Primeiro, venham dispostos. Amanhã é domingo, nada de comer água e assistir a aula. Beleza? Venham leves, venham dispostos, porque amanhã o pau vai quebrar. O Bahia vai brocar e o pau vai quebrar aqui na aula. Beleza? Galera, valeu. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês e, com certeza, até amanhã. Tchau, tchau, meu povo. Tchau. Até amanhã. Amanhã é 3-0 o Bahia em cima do Vasco.